Aqui ele diz assim: profetiza sobre esses ossos, e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 4. Uma coisa que nós vamos observar aqui, em vários pontos, é que o profeta, ele vai dizer, do versículo 7, profetizei como me foi mandado. Versículo 10, profetizei como me foi mandado. Ele repete no versículo 10, o Senhor lhe fala que o profeta ele deve profetizar conforme a palavra do Senhor, e profetizei. E a profecia que foi trazida por esse profeta foi uma palavra que veio do Senhor ao profeta, e o profeta ele deu aquela palavra aos ossos secos. O que nós aprendemos com isso aqui? Que para que a gente possa ver um operar de Deus em uma determinada situação, nós temos que ter a palavra do Senhor para com a nossa vida. E quando a palavra de Deus ela vem à nossa vida, você começa a ver essa movimentação aqui dos ossos secos. Os ossos secos falam de situações que não tem mais volta. Situação que nós estamos vivendo, que você precisa ver o milagre de Deus, a operação de Deus, o agir de Deus, e a gente não sabe de onde é que vai ser uma solução. Mas quando você está buscando ao Senhor, e Deus, ele dá uma palavra, quando Deus, ele dá uma palavra, aquela palavra que nós recebemos do Senhor, é a partir dela que a gente começa a ter uma movimentação para uma determinada solução. Não é uma questão de eu querer fazer. Porque eu sou servo de Deus, eu vou lá e faço. Aí alguém pode se levantar, bom, mas eu sou um servo de Deus também, eu sou uma serva de Deus. Eu vou lá para... Quando Jesus chegou para os discípulos, Jesus olhou para os discípulos que estavam no barco, estavam na tempestade, e Pedro falou: Senhor, se tu és mesmo, diga para que eu possa ir aonde, que ande em cima das águas. O Senhor falou: vem, Pedro. A palavra foi dada a Pedro. Vem, Pedro. Por que os outros discípulos não saíram também andando por cima das águas? Porque se colocasse o pé ia afundar. Entendeu? Simples assim. Se colocasse o pé ia afundar. A palavra foi dada para Pedro. Jesus disse: vem, Pedro. Aí quando Pedro soube a palavra de Jesus, porque Jesus deu a palavra, Pedro coloca o pé para fora, crendo na palavra de Jesus, Pedro começa a dar os seus passos, e ele começa a andar sobre as águas. Ele afundou quando ele duvidou. O Senhor foi lá, pegou ele pela mão, homem de pouca fé. Mas ele andou sobre as águas, tá? Então a gente pode dizer que depois de Jesus, Pedro também andou sobre as águas, tá? Então pode deixar, não foi só Jesus que andou sobre as águas. Mas tudo começa com a palavra. O profeta, ele não foi lá no meio ele não foi lá nos ossos secos e, bom, eu vou profetizar e como, né? Eu vou começar a profetizar. Se você vai falar alguma coisa, faça segundo a orientação que Deus está mandando. Isso aconteceu também com a gente aqui. Nós saímos daqui e nós começamos a orar a Deus. A gente está até comentando. Deus começou a usar pessoas. A gente não tinha plano nenhum de sair daqui. A gente nem queria sair daqui. E Deus começou a usar pessoas para a gente poder sair daqui. E aí eu comecei, bom, eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio, não tenho igreja, não tem ninguém me ajudando, não tenho ninguém, né? E aí a gente começou a orar ao Senhor, o Senhor falou com a gente: vende as tuas coisas. Aí a gente começou a vender geladeira, cama, entendeu? Vendi o carro que tinha, vendi o que a gente tinha, que podia fazer dinheiro, nós fizemos dinheiro. Vendemos tudo e fomos para lá. Aí sabe o que era a palavra que o pessoal falava para a gente? Vai gastar tudo e vai voltar sem nada. Simples assim, né? Quando chegar o último tostão, vai voltar tudo. Quando acabar o dinheiro, vai ir até onde o dinheiro dá. Quando acabar o dinheiro, vai voltar. Mas aí Deus nos deu uma outra palavra: não vai faltar nada. É outra palavra que a gente segurou. O Senhor falou: não vai faltar nada. E nós chegamos na fronteira, a gente estava numa igreja lá, Deus usou um outro pastor e foi usando gente. E Deus foi falando com a gente, e Deus foi dando revelação.
E as pessoas falavam, você vai passar fome, você não vai para frente, você não vai fazer nada, você isso, você aquilo. E o Senhor falou, não vai faltar nada, você vai fazer isso. Chegamos lá para abrir igreja, o Senhor falou, vocês não vão abrir igreja aqui, vocês vão trabalhar assim. A gente ali lutando, juntando as moedinhas para comprar leite, comprar para comer ali, e aí o Senhor falando com a gente, você vai trabalhar com literatura, você vai trazer muita literatura, você vai fazer isso, e Deus começando a falar coisa com a gente, que era fora da nossa realidade. Então o tempo foi passando, a gente foi conhecendo cada vez mais gente, pessoas, começou a vir evangelista, viu um monte de gente, daqui a pouco a gente começa a ter que trazer 100 caixas de folheto, 200 caixas de folheto, 500 caixas de folheto, um container, 2 containers, e a coisa virou um negócio assim, e está até agora lá. E aí a gente começou a expandir agora para fora do Brasil, para fora da Bolívia. Nós vamos expandir para o Brasil, né? Nós vamos expandir para o lado do Peru, para o outro lado, para o Paraguai, estamos trazendo aqui para o Paraguai também, projeto, está lá com o irmão Juliano. Mas onde é que tudo acontece? Tudo acontece quando você recebe a palavra. E o profeta aqui, que eu já vou finalizar, ele recebeu uma palavra do Senhor. A palavra foi, vai lá e profetiza. Vai lá, profetiza, porque quando você profetizar, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O Senhor deu a palavra. E aí o profeta foi lá e ele profetizou. Quando ele profetizou, tudo o que Deus falou começou a acontecer. Então, para a gente finalizar aqui é o seguinte, tudo que nós queremos fazer para a obra, na obra de Deus, ela deve partir da palavra do Senhor. Muitas vezes as pessoas querem fazer as coisas para a sua própria glória, por competição, a irmã está fazendo, eu vou fazer melhor. Santo Deus! Ou então, eu tenho que fazer alguma coisa, e se mete de fazer qualquer coisa. Amém! A gente vai fazendo. O princípio, tem gente que chega e fala assim, mas pastor, eu não tenho uma palavra ainda de Deus ainda, quer dizer, o propósito, né? Aí entra o propósito. Sabe qual que é o melhor meio de você conhecer o propósito de Deus para a sua vida? É o serviço. É quando você vê uma necessidade, a partir do momento que você viu a necessidade, você tem uma responsabilidade, né? Você viu a necessidade, você tem uma responsabilidade. A irmã contou aí de ver a necessidade de fazer uma visita, você já tem uma responsabilidade. E mediante a responsabilidade, você já tem uma cobrança. Deus já vem com a cobrança, porque a responsabilidade foi dada, e aí a pessoa não, mas o pastor não me mandou fazer essa visita, né? Aí chegou lá tá vendo a necessidade de levar a palavra em tal lugar, viu a necessidade, sentiu, mas é o pastor que tem que organizar o grupo para poder ir lá, então se ele não mandou ir lá, aí lava as mãos, e adianta lavar as mãos diante de Deus? Adianta? Não adianta, né? A cobrança vai vir. Então, a melhor forma da gente ir descobrindo o nosso propósito é mediante as necessidades. Nós vamos vendo a necessidade, né? A gente vai suprindo todas aquelas lacunas, e aí a gente vai vivendo aquele propósito de Deus, e Deus vai acrescentando as nossas vidas, né? Isso é uma boa forma. Mas certo é que, para a gente concluir, que tudo na obra ela funciona mediante a palavra. Não adianta a gente querer fazer algo que a gente não tem a palavra. Eu vou dizer uma coisa também, para a gente também finalizar. Apoie sempre quando você encontrar alguém que está na palavra de Deus. Você encontrou alguém, está fazendo algo no mover de Deus, na palavra, pode apoiar essa pessoa, que você está apoiando a causa do Senhor. E nunca se levante contra um trabalho que está pela palavra, porque você vai se levantar contra a palavra de Deus. É a história de Faraó indo atrás de Moisés, é a história de Coré, Datã e Abirão que se levanta contra Moisés. Tem um monte de história na Bíblia de gente que se levanta contra a palavra. Moisés só ficou vendo. O povo que se levantava contra a autoridade de Moisés, o fogo das queimou, o chão se abria, o mar, né? Então, quando a gente vê a palavra, está no mover da palavra, vamos apoiar, vamos orar, vamos interceder e deixa Deus agir, né? E assim vai por diante. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer?